descendência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos chamar o reverendo Napoleão Falcão. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, Olá. reverendo. Glória a Deus. Olá, pastor Carlos Cardoso Falcão. Glória a Deus. Isso é uma honra, hein? Muito obrigado pela honradez do convite. O seu convite, para mim, ele é transliterado em gozo, em alegria e em muita honradez. Porque eu estou diante de uma pessoa que ama o que eu muito amo, a escatologia bíblica. Os assuntos relacionados com o maior advento da história da humanidade, pois a Bíblia mostra que Jesus virá 1845 vezes. Glória a Deus. 1527 vezes no Velho Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Então, nós dois estamos afinados Glória a Deus. com a eminente volta de Jesus Cristo. Amém? Amém. Reverendo, nós estamos aí, ontem, né, dia 13, nós fomos aí despertados por esse acordo de paz entre Israel e os árabes, né? E o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Eu sei que o senhor já estudou hoje sobre isso e simplesmente isso nos desperta, né? O esclarecimento. Nós precisamos ser esclarecidos sobre esse assunto. O senhor pode ficar... Pois bem, pastor, essa história é muito antiga. Ela está nas páginas memoráveis do Velho Testamento, aqueles dois menininhos que nasceram e o espertalhão agarrado no calcanhar do outro, né? Então, essas duas nacionalidades, prevaleceriam uma com 12 príncipes, que é o mundo islâmico, né? E a outra, descendência como areia da praia, que emana dos lombos de Abraão, suscita Isaac e descamba em Esaú e Jacó. Eles dois nunca tiveram uma comunhão chegada, porque a coisa ela tem a ver no seu nascedouro. A própria mãe dos dois praticou uma arbitrariedade doutrinária, um engano capital, para que um roubasse a bênção do outro. É assim mesmo. E trajou o seu predileto com as vestes do primogênito. Nós era de Jacó, mas o pelo era de Esaú. Então a coisa já começou desandando por um processo de mentira. A mentira não tem sustentabilidade. Então a degeneração moral, religiosa, econômica e política começou lá no seu nascedouro. Porque todas as leis de causas, ela tem efeitos. Então, nós temos aqui um histórico do acordo de paz para o Oriente Médio. Isso vem de muitos anos. Há mais de 40 anos, a dos 6 dias, 37, houve diversos planos estabelecidos e negociações para a lei processual de um acordo de paz entre árabes
e israelenses. Sim. Alguns foram considerados bem-sucedidos, como aqueles que foram firmados entre Israel e Egito. Você se lembra no tempo de Anwar Sadat? Né? Entre Israel e Jordânia. Mas a disputa central entre Israel e palestinos ainda não foi resolvida. E o estupim continua aceso. E a prova cabal disso é que nessa ressurreição em busca da paz, que no meu consenso ela é muito mais política do que na sua suma realidade, entre os dois, o primeiro-ministro e o presidente, todos os dois estão querendo se reeleger, todos os dois estão desgastados politicamente. Então essa ideia, ela é mais, eu não vou dizer nem política, ela é mais politiqueira. Porque a Cisjordânia e as colinas de Golã, elas são alvo capital de Benjamin Netanyahu. Então, ele não vai abrir mão disso. E não pode haver uma paz perene no mundo árabe se isso aí não for consolidado, não for abdicado em favor dos palestinos. E o mundo árabe está de olho nisso e eles estão dizendo que a amizade com os palestinos será sempre o seu alvo, né? Então, ficou um impasse, ficou um nó de garganta aí, nesse intento para a consolidação permanente da paz. Então, na minha ótica, ela é muito fictícia e é muito politiqueira. Muito Sim. politiqueira. Dos Sim. dois lados. Então, mas a restauração do poder político da Europa entra em ação também, porque no futuro haverá a restauração do futuro Império Romano. Sim, está se armando. Então, isso aí é um embrião, porque toda a lei processual das profecias escatológicas, ela parte do estupim do mundo. E o estupim do mundo está justamente cravado ali. Entre Israel, entre o povo árabe, ali está o cérebro auditivo das profecias escatológicas para a consumação do advento. Então eu enxergo isso aí, pastor Carlos, por um lado, bem politiqueiro, porque o analista da BBC de Londres, Sim. Paulo Reidos, ele explica as principais propostas de paz. E onde está o bloqueio, onde está o gargalo, aquilo que singularmente falando, não foi editado com toda a sanção ativa, coerente. Ficou um impasse, ficou uma incógnita, ficou um gargalo. Então, por isso que não é uma estratégia política, é mais uma estratégia politiqueira para consolidação eleitoreiras de ambos os lados, tanto americanos como israelenses. Entendeu? Então eu vejo por esse prisma, não sei como é que você enxerga. Então, eu vou mostrar, reverendo, umas imagens. Pode soltar aí o primeiro vídeo. Eu acho que a gente tem que ir lá num princípio que o Apocalipse ele é uma realidade para essa geração. Isso é uma realidade. Então, essa primeira reportagem que eu estou mostrando aí para os nossos amigos do Facebook e os nossos amigos aí do YouTube, nós estamos ao vivo. Eu quero dizer aos irmãos, vamos lá. 2019, janeiro de 2019, nós estávamos a 2 minutos do Apocalipse. Essa reportagem aí está em todas as plataformas G1,
é BBC News, é o País. Pode passar a imagem. Olha aí. Essa outra imagem aí é do mês de janeiro de 2020. Nós estamos a 100 segundos do Apocalipse. E veja que é muito forte isso aí, porque quem está afirmando são os cientistas. Estamos a 100 segundos do Apocalipse. Então, esse relógio do Apocalipse, ele surgiu em 1947. Quando ele surgiu, nós estávamos a 18 minutos do fim do mundo ou do Apocalipse. Então, veja que isso é algo que nós devemos pensar. Quando veio esse acordo de paz ontem, me veio isso em mente. Por quê? Pode passar outra reportagem. Essa reportagem, reverendo, que está aí, é do El País, que vai passar aí. Ela fala sobre os bilionários que estão comprando os bunkers para fugir da extinção ou do apocalipse. Veja bem, os bilionários estão comprando as suas casas nas rochas, estão lutando aí para se refugiar do fim do mundo e do apocalipse. Por que isso me chama a atenção? Porque o texto, reverendo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, nós estamos falando em paz, né? Paz entre Israel e árabes, Israel e palestino, paz mundial por causa dessa pandemia, é um assunto que está muito em evidência. Mas o apóstolo Paulo, ele nos alertou dizendo, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de quem está de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então veja que por um lado, você está vendo um cenário sendo armado para uma paz, e nós sabemos que essa paz, se ela surge, ela é para a construção do terceiro templo, que vai estabelecer o governo do anticristo em Israel. E por outro lado, nós estamos vendo a mídia anunciando, cientistas anunciando, que nós estamos próximos do apocalipse. Parece meio contraditório, mas essa reportagem agora da primeira semana de agosto, desses bunkers que estão sendo comprados por bilionários, principalmente do Vale do Silício, que é onde está o cérebro da internet mundial, ela chega a ser, assim, preocupante. Por quê? Porque existe um grupo se preparando para o apocalipse. Nós estamos ouvindo muito essa palavra do globalismo, da paz, da segurança, que nós temos que pensar não como um nacionalista, mas um âmbito universal. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo nitidamente diante dos nossos olhos a profecia se cumprir. E tem muita gente que não está acreditando, né? Por mais que eu também acredito que essa cartada de ontem foi para levantar a moral de Benjamin Netanyahu e Donald Trump, porque eles querem aparecer e levantar sua moral diante dos Estados Unidos e do próprio povo judeu, mas nós sabemos que tudo isso parece que é um quebra-cabeça que cada dia que passa uma peça vai se encaixando e vai se montando um cenário para a entrada do iníquo. Eu acredito que o Senhor concorda com essa visão e nós estamos vivendo um momento muito profético, né? O Senhor prega há mais de 40 anos sobre a volta de Jesus e eu acredito que o Senhor está enxergando isso também. Eu estou certo, reverendo? Mesmo que a vinda do anticristo, ele se dará em 3 etapas. Sim. Primeira etapa, nós temos os antecessores do anticristo. Sim. Segunda etapa, nós temos o espírito do anticristo. Forte. E a terceira etapa, nós temos a pessoa do anticristo. Sim.
Então está havendo uma coordenação espiritual em todos estes ângulos para que seja anunciado o grande déspota mundial e governamental. Sim. Isso vai descambar com a bancarrota econômica das nações. Sim. A quebradeira será generalizada. Ninguém vai tirar o mundo dessa fossa. Deus está empurrando as nações para a fossa do grande abismo, para dar cabo ao cumprimento definitivo da profecia. Os antecessores do anticristo estão no mundo, o espírito de Caim. Agora o negócio é como você ser Abel na terra de Caim, né? É verdade. O espírito vem se manifestando desde o princípio do século. A pessoa somente surgirá no cenário da história quando a igreja do Senhor for arrebatada. Aí a pessoa dele vai surgir no cenário da história. Então, ele tem suas origens históricas, espirituais, na semente das serpentes, no espírito maligno de Caim, em Nimrod, fundador de Babilônia. O anticristo será um instrumento de Satanás, totalmente equipado com o poder de Satanás, com o propósito de realizar os seus planos. Então tudo vai estar desencadeando esse nó, essas peças que estão se equacionando comportalmente, socialmente, filosoficamente, profeticamente, economicamente, religiosamente, descambará no grande abismo para processar a vinda do anticristo. Em pessoa, claro, quando a igreja do Senhor não estará mais na terra. Glória a Deus. Não estará mais na terra. Existe o texto, né, de 1 João 2,18. 2,18, ele disse, né, filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. A gente vê que parece Isso ele falou 2000 passado. A última hora, 2000 ano passado. Agora não é mais último minuto, não é mais último segundo. Passou. Agora ele já está às portas. É 6 segundos que falta. E vê que essa visão, né, principalmente sobre Israel, eu peguei aqui também umas reportagens. Parece que todos... O que dá a entender hoje, quando a gente estuda a geopolítica, essa questão que o senhor está falando, a gente vê que parece que todos estão trabalhando para um único cabeça, que é o surgimento dessa liderança. Então veja que Donald Trump, pode passar a continuidade, Nani, aí da imagem. Olha só, que é a próxima imagem aqui, reverendo, olha aí. Dia 7 de dezembro de 2017. Donald Trump declarou, né, Jerusalém como a capital indivisível de Israel e ordenou que a embaixada americana fosse transferida para Jerusalém. Esse dia ficou histórico para a humanidade, porque Donald Trump inaugurou, no dia do seu aniversário, no dia 14 de maio de 2018, quando Israel completou 70 anos de nação, ele inaugurou a embaixada americana dentro de Jerusalém, blindando Israel para o cenário apocalíptico, né? Porque se alguém tentar mexer com Jerusalém hoje, mexe automaticamente com os Estados Unidos. Aí tem a outra reportagem que o senhor tocou aí, sobre as colinas de Golã. Pode passar, Nani, que foi em março de 2019, que Donald Trump, ele declarou, né, que as colinas de Golã pertencem a Israel por herança. Que foi que o senhor citou aí, que Benjamin Netanyahu não abre mão dessa política, porque dali descende a água de Israel, que vem da colina de Golã, tem petróleo, tem gás, mas nós sabemos que a colina
de Golã é aonde vai ocorrer, né, uma parte da guerra de Gog e Magog, que ela está a 60 quilômetros de Damasco, capital da Síria. Então, a gente vê que, na minha visão, reverendo, a guerra de Gog e Magog, ela iniciou aí, ó. Porque Donald Trump, ele devolve esse espaço a Israel para poder proteger Israel do cenário de Gog e Magog. Aí vem a outra reportagem, pode passar a outra, que é o que aconteceu esse ano, no mês de fevereiro, que, olha aí, Donald Trump, reportagem do El País, ele apresenta o acordo de paz entre Israel e a Palestina. Eu li esse acordo, parte dele, e eu vejo assim que é altamente profético. E entre esse acordo estava essa pauta dos Emirados Árabes, que ele quer reunir todo mundo muçulmano numa paz entre Israel. Só que dentro dessa visão, a gente colabora, a gente tem a mesma visão, né, do anticristo vindo do novo Império Romano, desse Império Romano. Nós sabemos que o que foi feito ontem foi rejeitado pelo Irã, que é a antiga Pérsia, pelo Iraque, pela Síria e pela Palestina. Novamente, os palestinos, os radicais, foram totalmente contra. A Palestina já disse que vai tirar a embaixada dele lá do Emirados Árabes, e eles se posicionaram totalmente contra. Por quê, reverendo? Eles querem um acordo de paz que vem da Europa. Eles já declararam isso. Eles não aceitam o acordo de paz americano. Eles não querem a América envolvida com esse acordo de paz. Então, como a gente está falando aqui, todos eles estão trabalhando para esse líder. Foi muito boa a sua palavra aí, que tem o espírito, tem aqueles que vêm antes, até que ele surja, e nós sabemos que ele vai surgir após o rapto da igreja. E nós sabemos que todos esses fatos que estão visíveis, colaborando com a profecia, estão nos apontando para a iminente volta de Jesus. Estou certo? Certíssimo. A resolução 242, a resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, em 1967, essa resolução, ela encarna o seguinte princípio, que tem guiado a maioria dos planos subsequentes para aquela região. Qual é o plano da resolução 242 da ONU, de 67? Trocar a terra pela paz. Trocar a terra pela paz. Então, a ONU pedia a saída das forças armadas israelenses dos territórios ocupados no conflito daquele ano, como Jerusalém Oriental, a Península do Sinai, a Cisjordânia, as colinas de Golã, e o respeito pela soberania, integridade territorial e independência política de cada estado na região e o seu direito de viver em paz. Mas a resolução é famosa por sua imprecisão ao pedir a retirada israelense dos territórios. Jamais. Israel argumentou que isso não significava necessariamente a retirada de todos os locais ocupados. Isso deu-se naquela conferência de Camp David, em 1978. Então Israel, desculpa a expressão grosseira, é aquele cachorro que morde e não solta a presa. E ainda fica balançando-a. Então, morre de dente travado, mas não solta a presa. Então, eles não abdicam jamais a Cisjordânia, as colinas de Golã e a Península do Sinai. Eles não abdicam, não. Enquanto houver Israel, enquanto houver
aquele sangue judeu nas veias, eles vão manter esta briga reída. Então, esse consenso filosófico de paz, isso é antigo. Isso é antigo. Olha, são 40 anos em busca disso, né? Mas, como nós estamos chegando no fim, no ocaso profético da escatologia, aí o Senhor referendou a palavra. Quando vos disserem esse aí é verbo haver, existe paz e segurança, sabeis que está 6 segundos no relógio de Deus. Da volta de Jesus. E o senhor está falando algo aí muito histórico, que muitos internautas aí nunca estudaram, que é a Guerra dos 6 Dias. Só lembrando o pessoal do YouTube e do Facebook, nós estamos ao vivo. Olha só, que horas tem, Nani? 17h19, nós estamos ao vivo. Porque muita gente nunca estudou sobre a Guerra dos 6 Dias, né? Que Israel ganhou uma guerra sem exército, sem armamento, sendo que o próprio Deus interviu na guerra para manter Israel de pé como nação. E foi algo histórico, sobrenatural. Tem relatos, né, de soldados egípcios que viram anjos no meio da batalha, não permitindo o ataque a Israel. Que nós sabemos que tudo começa ali, né? Deus se manifesta ao mundo através de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, Israel, foi crucificado no Gólgota, Israel, foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, Israel. Nós sabemos que a igreja foi inaugurada em Jerusalém, no cenáculo em Jerusalém, Israel, e Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Israel. Então tudo que está ali é profético. Coloca aquela imagem do mapa, eu vejo, reverendo, esse mapa que eu vou mostrar aí é das peregrinações de Abraão. Porque Deus falou com Abraão, tem como colocar mais pro lado, Nani? Olha aí, e mais um pouco. Deus falou com Abraão o quê? Todo lugar que tu colocar a planta do teu pé, eu te darei por herança. Então veja bem, Abraão saiu da Babilônia, né? Tá aí todo esse risco azul que vocês estão vendo aí na tela, é a peregrinação de Abraão. Abraão, ele sobe o crescente fértil, veja bem, ele vai lá na Síria e ele vai descer até o Egito. Toda essa terra que está aí, os árabes, os muçulmanos, os palestinos, os persas, toda essa terra pertence a Israel por herança. E para quem estuda o Apocalipse sabe que a promessa que Deus fez a Abraão, ela só se cumprirá por completo no reino milenial. Que toda essa terra pertence a Israel. Então Cristo vai governar o mundo por 1000 anos e a promessa se cumprirá por completo. Então, tudo que nós estamos vendo agora são os bastidores do que será daqui para frente. Um acordo de paz, não só entre Israel e Palestina, que eu creio que vai vir da Europa, não esse dos Estados Unidos, e nós estamos vendo também uma pregação de uma paz universal. Nós vemos Papa Francisco, líderes da ONU, da OMS, todos estão falando sobre uma paz universal, de um mundo pensar como um todo, da questão do aquecimento global, de uma mudança agora por causa dessa pandemia. E nós sabemos que tudo isso é um cenário profético. Mas Israel, na minha visão, reverendo, e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, é o maior termômetro da volta de Jesus. Estou certo? Não tenha dúvida, pastor. Certíssimo, no sentido mais, no absolutíssimo maior. Israel é o grande relógio que cronometra sistematicamente, doutrinariamente, analiticamente, profeticamente, escatologicamente, este grande
dia histórico, profético, analítico, que o Espírito de Deus tem motivado-nos, falado-nos, exortado-nos e dado-nos também entendimento, né? Eu quero chamar a atenção aqui, quando Jimmy Carter foi o presidente dos Estados Unidos, de 77 a 81. E nesta época havia o governo de Israel, era o Begin, né? E havia o presidente do Egito, era o Anwar Sadat. Ali foi realizado, nessa mesma resolução 242, ali foi realizado um acordo de paz. Né? Foi o segundo tratado de paz entre Israel e Egito, o que ocorreu em 79, com a saída de Israel da Península do Sinai, ocupada desde 67. Isso resultou no primeiro reconhecimento do Estado de Israel por parte de um país árabe. São talvez as mais bem-sucedidas conversas do processo de paz. O acordo durou, apesar de tensões posteriores entre Israel e Egito, e de Sadat ter sido assassinado, houve em 1991 a Conferência de Madrid. E nessa Conferência de Madrid resultou em um tratado de paz entre Israel e Jordânia, em 1994. Olha aqui. Bem-vindo. Vamos trocar a terra pela paz. Mas as conversas israelenses com o Líbano e a Síria avançaram pouco. Desde então, complicadas por disputas de fronteiras e pela guerra de 2006 entre Israel e militantes libaneses, o Hezbollah, deu-se em 1993 o chamado Acordo de Oslo, na Noruega. E as negociações de Oslo tentaram contemplar o que faltava em todas as conversas prévias, como um acordo direto entre israelenses e palestinos, representado pela OLP, Organização pela Libertação da Palestina, daquele cidadão que morreu, né? Eu esqueci do nome dele. Arafat. Muito bem. Sua importância é que resultou no reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP. O acordo estipulava que tropas israelenses deixariam a Cisjordânia e Gaza e que um governo interino da Palestina seria montado para um período de transição de 5 anos, abrindo o caminho para a formação de um Estado palestino. O grupo Hamas e outros palestinos não aceitaram os termos de Oslo. Iniciaram ataques suicidas contra Israel, que, por sua vez, enfrentou a oposição de colonos israelenses e outros setores da sociedade. O acordo foi assinado em 1993, na Casa Branca, onde, sob a mediação do presidente americano Bill Clinton, já está aí na ação, Yasser Arafat, líder da OLP, e Isaac Rabin, premier israelense. Apertaram as mãos, tem a fotografia, mas seus termos foram apenas parcialmente implementados. Quer dizer, o objetivo de Clinton era tratar de temas como fronteiras, Jerusalém e refugiados, que haviam sido deixados de lado em Oslo. Mas não houve acordo entre Arafat e o então premier de Israel, o Isaac Rabin. O problema foi que o máximo oferecido por Israel era menos do que o mínimo que os palestinos estavam prontos para aceitar. É uma briga, é uma confusão generalizada, porque o espaço é muito pequeno para tanta gente. É verdade. E o espaço grande é improdutivo, que são deserto de Beersheba. Então ninguém quer ir para lá, porque não tem água, não tem nada. Agora, a vida de Israel ali
está escrito na Bíblia, sobre os montes plantarei Israel. A China já quis oferecer a Israel lugares maiores para eles colocar o seu país lá. Mas a profecia diz, sobre os montes estabelecerei o meu povo. Então Israel está ali, um país árido, não tem muita água, o Rio Jordão não é tão caudaloso assim, mas tem uma profecia em Isaías capítulo 35, que o deserto florescerá como narciso. Então Israel vive sob o pêndulo, a égide das profecias, né? Otorgadas aos primórdios da história, que vem lá de Abraão, do que o Senhor falou, e eles estão seguros, lei, na Torá, né? E no advento de um grande Messias e libertador, que para eles terá que vir montado num cavalo baio com a metralhadora. E ele não veio montado num jumento emprestado. Glória a Deus. Não é assim? É verdade. Porque o reino de Deus, como diz a Bíblia, não vem com aparência exterior. Nem diz um ele aqui ou ele aqui. Né? Então, Jesus veio e eles não reconheceram. E eles têm tanta ganância pelo líder, tanta ganância espetacular, que eles vão aceitar o anticristo como seu Messias. É verdade. É verdade. A gente vê que, diante de todo esse histórico que o Senhor passou para nós, esse acordo, ele vem sendo, desde o ressurgimento de Israel, guerra dos 6 dias, todos os tratados estão levando para a questão daquela terra, né? Que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Abraão. A gente vai voltar. E você sabe, pastor, você sabe que o fracasso de Campos David foi seguido pelo segundo levante palestino, conhecido como Intifada. Aquela batalha sangrenta, né? A Intifada. Então, eles se mordem por terra. Eles se mordem. A arrogância, a prepotência, o orgulho, a soberba prepondera naquela região. Porque eles têm a letra da lei, mas não têm o espírito da lei. E letra sem espírito só leva ao caos, só leva à guerra. Porque a letra da lei tem que ser espiritualizada. Se ela não for espiritualizada, ela vira uma obsessão. E as pessoas se degladiarem. Quando Jesus disse a minha palavra é espírito e vida, Jesus estava dando uma conotação à letra da lei. Ele disse, olha, na lei estava escrito que se uma pessoa fosse cometer adultério, tal seria apedrejado. Aí ele disse, eu vou dar um sentido novo. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher tentando com ela no seu coração, já cometeu. Ele deu um novo sentido nobre, ele espiritualizou a letra da lei. Porque a lei sem espiritualidade, ela é cega. Ela cega o entendimento. Então, a lei verdadeira é a lei do espírito de vida, que está em Cristo Jesus, e eles não reconheceram. E viu essa confusão, essa batalha entre árabes e palestino, Israel, árabe, e depois veio a Pérsia também, a antiga Pérsia, né? E aquele caldeirão fervendo até que o céu se rasgue para o verdadeiro Messias aparecer. E eu acho bonito esse embrião formado, porque essa circunstância, e é interessante que Deus cria o antagonismo. Eita, Deus cria os paradoxos da razão. Paradoxo da razão, olha lá. Fazendo com que, como está escrito em Zacarias, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, que Israel será uma pedra pesada. E que todas as nações ficarão com ódio deles. Deus fará isso, que as nações odeiem Israel, para que o céu se abra e o verdadeiro Messias venha em socorro do seu povo, não porque eles merecem, mas porque a aliança feita lá atrás com aquele peregrino que você citou muito bem, chamado Abraão. Glória a Deus. Glória. Pastor, reverendo, olha só, eu achei interessante essa questão
desse acordo diante do que eu já tinha estudado, né? Eu até comentei com o senhor, bota aí aquelas imagens, Nani, do templo da família abrâmica. O senhor sabe que dentro do Emirados Árabes, em Dubai, está se construindo, só as imagens, o templo da família abrâmica, que é a ligação que o Papa Francisco... pode passar para a próxima imagem. Olha só. Ecumenismo. É o ecumenismo. Pode passar essa aí também. Olha só, essa imagem aí. Isso aí é de novembro de 2019. Está aí líderes católicos, muçulmanos e judeus que estão fazendo essa confraternização pela paz. Casa da família abraâmica. A Casa da Família Abrâmica, que é o quê? É um templo cristão, muçulmano e judeu no mesmo lugar, que vai ser inaugurado em 2022, que está, olha só, dentro do Emirados Árabes, né? Dentro Não, vai dar certo. Porque só não dá certo o cristianismo aí. Então, mas aí que tá, o Papa assinou o acordo. E pode ver que aí tem padres. E esse templo que está em Dubai é o templo da unificação religiosa, que está dentro desse sistema que é esse acordo de paz. Por quê? Porque é uma falsa paz religiosa, uma unificação. A gente sabe que Francisco está trabalhando para esse sistema universal. E esse acordo de paz me trouxe à memória o templo da família abrâmica. Se o senhor não viu ainda, é um templo flutuoso. É muito grande, a estrutura dele já está ficando em pé. É muito grande. O que mais chama a atenção desse templo é que na cúpula dele existe o olho de Horus, o olho que está lá na nota de $1. É o olho perfeito de Horus. Na cúpula do templo, que é o olho que tudo vê. Então esse acordo de paz me trouxe à memória o templo da unificação das religiões. E a gente vê hoje, reverendo, que não é todos os líderes que estão alertando o seu povo sobre a volta de Jesus. Eu não sei se o senhor deve estar recebendo como eu recebo mensagem todo dia de pessoas dizendo, meu pastor não prega sobre a voz de Jesus, pregadores da minha igreja não pregam. E a gente vê que a profecia está se cumprindo e parece que eles estão vivendo fora dessa realidade. E a gente vê que parece que todo o sistema, não vou dizer todas as religiões, mas parece que caminham para uma pacificação religiosa. E parece um absurdo, mas muitos líderes vão se enquadrar dentro dessa unificação religiosa. O embrião da besta, né? Com certeza. Olha aqui, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? A ferida mortal foi curada, abriu a sua boca em blasfêmia, vai se revelar o seu verdadeiro caráter lá no final. Então isso aqui é muito a obra do diabo, porque o diabo parte da seguinte premissa: todo o homem é de índole religiosa. Pronto. Islâmico, judeu, palestino, todo homem nascido de mulher, o diabo vai pegar o homem na religiosidade. Eu acredito. Eita! A Arapuca já está armada. O processo está desenvolvendo para entrar no seu definitivo cumprimento. Embrião formado, estruturas montadas, as peças se ajustando. O consenso é da religiosidade, porque os 3 ângulos predominantes do anticristo: política, religião e economia. Com a política, com a religião e com a economia, ele comanda a guerra. Com certeza.
não é? Então, graças a Deus, pastor, que nós estamos vendo Deus chamando as peças para entrar nos seus devidos lugares. Deus chamando de um lado para outro e ajudando. E nós que estudamos a palavra, estamos de antena ligada, com o binóculo do Espírito, focando. E é uma pena como tem tanta gente que não enxerga isso. Não quer acreditar. Tanta gente que não enxerga isso, hein? Eles não querem acreditar no que é real, né? Parece que... Olha, o grupo Hamas e outros palestinos não aceitam os termos. Isso aqui eu já falei. Mas olha só. Vamos aqui, ó. Com a eleição de Ariel Sharon, em Israel, Eita. em 2001, houve um acordo que foi abandonado, a Iniciativa de Paz Árabe. Foi abandonado. Em 2002, já traçaram o negócio, quiseram alinhavar, mas não deu certo. Após o fracasso dos diálogos bilaterais entre israelenses e árabes, e de volta dos conflitos, o plano saudita retomou uma abordagem multilateral e sinalizou o interesse árabe em pôr fim às disputas entre israelenses e palestinos. O segundo plano, as fronteiras voltariam à configuração de 67. Um Estado palestino seria estabelecido em Gaza e Cisjordânia, e haveria uma solução justa ao problema dos refugiados. Em troca, os países árabes reconheciam Israel. O impasse está aí. Terra. Porque Israel não quer soltar o osso. Ele mordeu. E eles estão, biblicamente falando, pastor, o senhor já falou aí, eles estão certinhos de Dan até Beersheba, até o grande mar, os limites que Deus deu a Abraão. E eles, por ignorarem a palavra, este mundo de Esaú, por ignorar a palavra, não conhece a palavra, acha que Israel está arrogante, é prepotente. Eles estão dentro de um princípio bíblico. Que queiramos ou não, ele é um povo bíblico. E ele é a menina dos olhos de Deus. Não adianta, gente. A escrava não herda com a livre. Não tem como. Reverendo, não tem como herdar. Nós estamos com 770 pessoas no YouTube. Eu não sei quantas pessoas estão no Facebook. E eu gostaria, reverendo, eu estou entrando assim... Eu estou vendo que o povo está caminhando para um desequilíbrio espiritual. E muitos crentes pentecostais que acreditavam no arrebatamento da igreja, antes de tudo isso, a gente está vendo que as peças estão se encaixando para o arrebatamento da igreja. Mas muitos estão duvidando e dizendo que a igreja vai entrar em tribulação. E eu gostaria muito, aproveitando essa doença, eu acredito que nós vamos subir aí para mais de 900 pessoas em poucos minutos, porque eu quero que todos os irmãos que estão na live aí, compartilhem nos grupos agora essa live. O reverendo ainda ele tem muita coisa para falar para nós. Nós estamos aí com o irmão Gesley, do Notícias Crente Maranata. Compartilhe aí nos grupos, para nós subirmos, porque o arrebatamento, ele é bíblico. Não é bíblico, reverendo? Da sua palavra, há 40 anos, mais de 40 anos pregando. Bíblico. E eu gostaria que o senhor desse uma palavra. Bíblico. Pois bem, o arrebatamento é extremamente bíblico. Nós estamos vivendo os momentos decisivos e finais. Estamos vivendo momentos históricos, muito mesmo, as coisas estão definitivamente dando cumprimento num embalo extraordinário. O elemento surpresa vai acontecer a qualquer momento, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, e versos 51.
e 2. Isso aí me dá uma abertura grande na minha mente. Paulo disse, num momento. Agora, vamos analisar etimologicamente a palavra momento. Só isso. É só analisar. A palavra momento no original. Momento, no original grego, quer dizer era atômica. Era dos átomos. Pronto. Meu Deus. Então, Jesus está voltando nessa era atômica, minha gente. Olha, os Estados Unidos e a Rússia. É sabido que eles possuem quase 4.000 ogivas atômicas no seu arsenal atômico. 4.000. Essas 4.000 ogivas atômicas, detonadas ao mesmo tempo, destrói o planeta Terra 35 vezes, uma fração de 40 minutos. Meu Deus. Agora vem cá. Será que vai haver isso com a igreja na Terra? Olha aqui, Satanás, para você. Não, senhor. A noiva do Cordeiro aqui não. A noiva do Cordeiro aqui não. Jesus disse, potência dos céus serão abaladas. Céus. Vamos à etimologia. No grego, curanon. Curanon o que é? Produto que se faz bomba atômica. Agora, Pedro disserta apologeticamente o que Jesus falou, dizendo, os céus que agora existem haverão de passar. Com grande estrépito e estrondo. E os elementos ardentes se desfarão. Então, guerra biológica, guerra bacteriológica e guerra atômica. 3. De uma humanidade anti-Deus, anti-Cristo e anti-Espírito Santo. De homens e mulheres que não querem nada com a fé. De crentes que não acreditam no rapto da igreja. São virgens loucas, todas são virgens, mas são negligentes a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas do céu. Igreja está no meio do povo, joio no meio do trigo, se dizendo igreja, que não acredita no rapto da igreja, neste momento, num abrir e piscar de olhos. Algumas Bíblias já vêm com essa tradução. Enquanto a antiga diz abrir e fechar, a nova diz abrir e piscar. Sim. Que é 3 milésimos do segundo. No momento, num abrir e piscar de olhos, ante o toque da última trombeta. Essa última trombeta aqui não é a 7ª trombeta de Apocalipse 16, não, minha gente. Eu tenho batido nisso também. Não, a 7ª trombeta de lá é a conclamação para as bodas do Cordeiro e a sentença do Armagedon aqui embaixo. É a última trombeta que fala, é a trombeta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses 4, 13, 14, 15, 16, 17. 3 coisas simultâneas. Alarido, trombeta, voz de arcanjo, superintendente de anjos. Trombeta, nações e igreja, voz de arcanjo, Israel, alarido específico, igreja. Aquela palavra de Apocalipse 4, subir cá, e mostrar-te-ei a nova Jerusalém. Glória a Deus. Então, minha gente, seria uma coisa lamentável, sabe? Eu ficaria triste com o meu Senhor. Ficaria assim. Se eu tivesse que passar pelas catástrofes, pela imbecilidade teológica das pessoas. Rapaz, Sofonias descreve 11 ais sobre a terra. São coisas terríveis, extraordinárias, no sentido deprimentes. A Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, nem tampouco haverá. A igreja aqui, jamais. Mateus capítulo 24. Jamais. Então Deus tira a noiva da terra, como tirou Noé do dilúvio, como tirou Ló de Sodoma e Gomorra, como preservou Elias e Enoque. Assim será de súbito
atirada do povo de Deus da terra. Num abrir e piscar de olhos. 3 milésimos do segundo. De repente, no momento. Vai ser uma coisa extraordinária para o salvo. O melhor momento da história para o salvo em Cristo Jesus. E o pior, para aqueles que ficaram, para ouvir o evangelho eterno proclamado por 3 anjos na grande tribulação, Apocalipse 14:6. Eu não vou esperar esse evangelho, não. Eu já tenho o evangelho da graça, que me salvou, que me convenceu, que me batizou, que me justificou, que me transformou, que me guardou até hoje. Glória a Deus. Um homem salvo, pastor, ele está completo, não precisa mais de nada, só do arrebatamento, ele está completo. O salvo, ele só tem os pés na terra, a cabeça está no céu. É 24 horas lá. Glória a Deus. Porque ele sabe que tudo aqui é muito diminuto. O que é a vida para nós? Conto ligeiro. O que é a vida para nós? Lançadeira de tecelão. O que é a vida para nós? Sombra que declina. O que é a vida para nós? Navios veleiros. O que é a vida para nós? Vapor. O que é a vida para nós? Um sonho. Quer dizer, a cada dia que você vive, você está mais longe do berço e mais perto da sepultura. É verdade. As 60 trilhões de células que temos, elas estão morrendo. Já no nascimento, elas já começam a morrer. Então, eu ficar aqui, eu estou em 71 anos, esperando pela grande tribulação para ser arrebatado. Jamais, olha aqui, Satanás, para você. Você vai enganar outro, eu não. Nem eu, nem o pastor Carlos, nem milhares que estão nos ouvindo agora. Nós cremos no arrebatamento secreto, no rápido da igreja, no momento, numa hora como esta. O embrião está formado. Jesus está às portas. E a última palavra, os crentes deveriam mudar a saudação agora. Em vez de eu lhe dar a paz do Senhor, eu vou dar um grito agora, quando eu lhe ver lá de longe, eu vou dizer, Maranata! Glória a Deus. Glória a Deus. É porque nós que vivemos a escatologia, eu vivo isso aqui, eu prego isso aqui, o senhor falou 40 anos, eu prego há 52 anos esse assunto. São 52 anos. Falo de soteriologia, falo de paracletologia, mas quando eu estou no meio da mensagem, o Espírito volta para onde eu quero. Porque Deus me deu um arrebatamento de sentidos. Glória a Deus. Com sonhos introspectivos, eu caí da cama. Fiquei muito tempo lá. E o Espírito falando dentro de mim, sai pelo mundo para despertar as 5 virginésias. Glória. Sai pelo mundo, fala as nécias que eu preciso convencê-las da minha volta. Aleluia. E é isso que o Senhor está fazendo, pregando a mensagem de volta. Arrependimento é voltar ao ponto original, de onde nunca deveria ter saído. Glória a Deus. É porque essa mensagem sua é forte, é arrependei-vos e convertei-vos. Glória a Deus. O Espírito Santo não converte ninguém, ele convence-nos. Quem deve se converter sou eu, a cada dia, me converter, me dobrar ante o poder da palavra. Glória a Deus. A palavra é a Constituição Federal do Universo, da República Federativa da Eternidade, a Nova Jerusalém. Aleluia. O Conselho de Ministros são os anjos. E o presidente internacional é Jeová. Aleluia. E o primeiro-ministro é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Que está ali intercedendo por nós 24 Aleluia. Horas. Pai, livra. Pai, guarda. Olha teu servo, pastor Carlos. Olha ele andando por aí. Olha, ele está travando no mundo das pandemias. Mas, Senhor, livra ele. Livra ele, livra ele, livra ele. Isso é mundo espiritual. Que os agnósticos não creem, que os incrédulos não creem, que os céticos não creem, mas nós cremos, porque nós recebemos introdutoriamente a crença, a vacina embrionária do Espírito Santo, renovando nossa vida e conscientizando-nos que Jesus virá uma vez em 2 fases. Na primeira, para a igreja, na segunda, com a igreja.
Glória a Deus. Na primeira, os incrédulos serão deixados, na segunda, serão dizimados. Na primeira, haverá segredos, na segunda, lamentações. Na primeira, ele virá nos ares, e na segunda, ele virá no monte. A lei de Moisés foi dada no monte. O primeiro sermão que Jesus pregou foi no monte. Ele foi crucificado no monte, subiu ao céu do monte e voltará no monte em glória. Aleluia. Para socorrer Israel. E Salomão já disse: esta é a voz do meu amado. Eis-o aí que já vem pulando sobre os montes e saltando sobre os outeiros. Meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Eis-o aí reluzindo pelas grades. E ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chegou, e a voz do Espírito Santo ouve-se, desde Osasco até a Paraíba, até o mundo todo. Aleluia. O que está faltando, reverendo, é essa unção. Eu vejo hoje, tem muita gente agora falando do Apocalipse, mas não tem graça. Não tem vida no altar. Pastor. Você já notou isso? Eles não têm graça, você não vê espiritualidade. E teoria, o que falta é isso. É só teoria. Porque o que falta é o espírito. O que testifica é o espírito. E só uma igreja espiritual, uma igreja cheia, né? Uma igreja que tem azeite, é uma igreja que está atenta a tudo o que está acontecendo. Tem vários canais aqui conosco, reverendo. Tem um jovem aqui chamado Gesley Galvão. Ele está todo dia falando da volta de Jesus. Ele usa muito tempo que o senhor usou aí. As virgens loucas não querem acreditar que a volta de Cristo é agora. E nós estamos vivendo um momento em que a igreja não sabe mais o que é orar, jejuar, ser crente, ser separado. Ser como o senhor falou aí, andar com o pé na terra e cabeça no céu. Você vai falar de Bíblia com alguns líderes, pregadores, amigos, familiares, eles não suportam ouvir Bíblia. E a igreja que vai subir, ela ama a palavra. Ela ama ouvir a palavra. Ama estar na palavra. Então, quando você fala a palavra hoje, você incomoda. Você incomoda porque parece que o povo não quer ouvir a palavra. Então, o que eu vejo? Chavões. Receba a vitória, receba milagre. Chavões. E a palavra, a essência de tudo isso é a palavra. E o Espírito Santo. Então, o arrebatamento, ele é mais espiritual do que muita gente está pensando, né? Eu acredito que a igreja que vai subir é uma igreja que está muito espiritual, muito separada. E é o que o senhor, eu achei tremendo que o senhor passou para nós aí, sobre o seu arrebatamento de espírito, que lhe despertou a anunciar as virgens loucas. Eu confesso ao senhor, eu comecei a pregar o Apocalipse, porque eu ouvia no início da minha fé, eu me converti, me batizei na Batista, depois que eu vim para o Pentecostes, eu ouvia muitos pregadores pregando e eu não entendia. E eu fiquei 30 dias no monte, com a Bíblia na cabeça, dizendo: Deus, me dá o Apocalipse. Eu quero pregar o Apocalipse. 30 dias, eu enfrentei chuva, gemendo com a Bíblia na cabeça, lendo a Bíblia, dizendo: Deus, eu quero falar sobre o Apocalipse. Então a gente sabe que assim como o Senhor lhe deu uma senha muito espiritual, um chamado, eu recebi isso na oração. Eu quero dizer a todos os irmãos que estão nos ouvindo aí, no Facebook, nós estamos chegando a 900 pessoas aqui no YouTube. Queridos, vamos orar. Vamos se encher do Espírito Santo, porque a vinda de Cristo é uma realidade para agora, né? O pastor prega 52 anos. O pastor Napoleão é um exemplo para muitos de nós aqui, de pregador, de Pentecoste, de vida no altar. E nós devemos urgentemente voltar para a vida em comunhão com o Espírito, porque só assim vai ser leve encarar o que está acontecendo. Porque tem muita gente, reverendo, que está desesperado, que não está dormindo, não está comendo. O que vai ser da minha vida?
Tem mulheres que o marido quer que ter filhas e não vão engravidar porque vai vir o juízo. As pessoas que estão sem espiritualidade estão ficando em pânico. Mas eu vejo que a igreja espiritual está se alegrando, porque sabe que a qualquer momento vai ver o amado. Então nós precisamos voltar para a essência. Esse acordo de paz é uma parte de tudo que está se formando. O reverendo mostrou aí para nós uma lista de acordos de pares. Tem mais algum acordo, reverendo, aí? Que o senhor está lendo? E você sabe que, pastor Carlos, você sabe que tem até a hora da vinda de Jesus, a hora já tá marcada? Pode falar. Ou não? Não, lê aí na sua Bíblia. Pode falar. Qual 24, Mateus 24, 44, tá a hora aí. Aí, vamos lá. É só as virgens atentarem. Glória a Deus. A hora tá aí. 24, 44. Por isso estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Pensei. Glória a Deus. A hora tá aí. Tá aí. A hora tá aí. Glória a Deus. Então, vamos lá. O plano, o propósito do quarteto aqui, ó. O propósito do quarteto. Quarteto Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU. Vamos lá. Quer negociar a paz do Oriente Médio. Não dá detalhes sobre um acordo final, mas sim diretrizes sobre como chegar a ele. A proposta foi precedida de um comunicado em 2002, é antigo, George W. Bush, que propunha fases para pôr em segurança antes de um acordo final. A declaração dos dois lados apoiada em solução de dois estados. Palestinos poriam fim à violência e agiriam contra os que estivessem engajados no terror. Criariam uma constituição e fariam eleições. Israelenses parariam de construir assentamentos ou ampliar os já existentes e conteriam as suas ações militares. Olha lá. Segunda fase, criação de um Estado palestino em conferência internacional com fronteiras provisórias. Terceira fase, o mapa da paz não foi implementado, mas segue sendo um ponto de referência para as negociações. Acordo de Genebra, 2003. Revisa os conceitos da paz em que a segurança e a confiança procederiam um acordo político. O maior compromisso de Genebra era que os palestinos desistissem do seu direito de retorno, em troca de praticamente toda a Cisjordânia. Israel desistiria de grandes assentamentos, como Ariel pronunciou, mas manteria outros perto das suas fronteiras. Os palestinos teriam a capital em Jerusalém Oriental, mas Israel manteria soberania sobre o Muro das Lamentações na Cidade Velha. O premier israelense, Olmut, e o primeiro da autoridade palestina, o Abbas, participaram de negociações com o quarteto e mais de uma dúzia de países árabes, mais o Hamas, que ganhara as eleições parlamentares em Gaza em 2006 e dominara no ano seguinte a região, não estava representado e disse que não comprometeria com nenhuma decisão tomada em Anápolis. Após um comunicado conjunto, Albert e Abbas tiveram reuniões regulares para acordar a questão da fronteira. As ações foram interrompidas pela ofensiva militar israelense em Gaza no final de 2008. Então, esses tratados, esses aconselhamentos, esses conchavos a respeito da paz do Oriente Médio, vêm desde 1967. São 40 anos costurando, mas a arrogância, a prepotência, a ambição pela terra é maior do que a obediência irrestrita à palavra de Deus. Os homens não se entendem mais. E é Deus que complica para depois descomplicar. Um espírito, com permissão de Deus, perturbava Saul. É verdade. Esse espírito está na terra
com permissão de Deus para dar cabo ao cumprimento da profecia. E numa escala escatológica, haverá 7 grandes propósitos na vida de Jesus. 7. Nota aí, irmão. Levantar do túmulo os mortos em Cristo. Glória a Deus. Transformar e arrebatar os vivos. Galardoar os servos fiéis. Glória a Deus. Julgar as nações vivas. Livrar a Israel. Restabelecer o trono de Davi e estabelecer um governo teocrático em Jerusalém. Glória que o mundo queira ou não queira, pastor, o futuro rei desta terra chamar-se-á Jesus Cristo. Glória e ele a Deus. reinará de mar a mar, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Eu falei domingo sobre isso, reverendo. O propósito desse fim de agora do juízo é restabelecer a ordem. É isso que o senhor falou. Então, veja bem, todos esses impérios, todos esses líderes, todos os governos terão que ser destruídos pela pedra sem mão que Daniel viu. Então, todo esse sistema que nós temos hoje como política, religião, moeda, vai se esmiuçar diante da vinda de Cristo com a igreja para implantar o reino milenial. Então, a ordem vai ser estabelecida. E nós sabemos que esse momento que nós estamos vivendo não é um momento de estarmos dispersos aos acontecimentos. Eu estou vendo muitos políticos falando sobre uma única moeda, um único governo, uma única religião, líderes religiosos. Agora, o que surgiu de padres pregando sobre o Apocalipse e sobre todo esse sistema globalista que está se instaurando. Então eu estou vendo, reverendo, que até as pedras estão clamando. Pedras estão clamando. Nós estamos vendo nitidamente as pedras clamar. Por quê? Porque todos estão percebendo que muita coisa está mudando. E nós estamos caminhando para o globalismo. Nós sabemos que o globalismo é o sistema do iníquo, e nós sabemos que isso aponta para o evento do rapto da igreja. Eu glorifico a Deus porque eu estou vendo muita gente acordar também. No meio desse sistema você vê que existe um povo que não ouvia o que está ouvindo agora, que não acreditava, que o coração dele se voltou para a volta de Jesus. Tem muita gente acordando e graças a Deus pelo Senhor, né, como uma voz e tantos outros que Deus tem levantado para despertar o povo para a volta de Jesus. Glória a Deus. O senhor tem... Pode falar, reverendo. Eu estou vendo se o senhor está... O anticristo, esse grande déspota mundial e governamental, que é aquele Javier Pérez de Coelho, quando foi secretário da ONU, um dia falou que aparecesse um homem enviado por Deus ou pelo diabo para presidir os destinos dos povos. Ele está aqui na Bíblia, prognosticado na palavra profética. Ele vai fazer um pacto com Israel, todo estudante da Bíblia sabe isso, Daniel 9:27. Ele vai controlar a Rússia e o Oriente Médio. Ezequiel 38:39, que é a batalha de Gog e Magog, para tomar os despojo. É sabido que o Mar Morto tem uma riqueza equivalente a 20 trilhões de dólares. Então, a riqueza do Mar Morto dá para comprar 5 países da Europa de porteira fechada. Então, é para tomar despojo. Ele vai controlar um bloco político do Ocidente, Apocalipse 17:12, e ele vai tentar destruir Israel, e ele vai controlar todas as nações contra Jerusalém, né? Ele vai controlar o sistema religioso e político do mundo. O embrião está formado. Ele será adorado pelos homens, essa super religião da besta.
Ele inspirará temor aos moradores da terra, medo. Ele proferirá terríveis blasfêmias, isso na metade da semana, quando o pacto será rompido. Ele se apresentará no templo em lugar de Deus, querendo ser Deus, parecendo com Deus, e recebendo a adoração que só a Deus pertence. O segredo do seu número é 666, besta, dragão e falso profeta. São 3 algarismos, 6 de besta, 6 de dragão, 6 de falso profeta. O segredo da sua atuação restrita, o segredo de sua aceitação pela sociedade humana total, e o segredo da abominação da desolação. E o segredo de sua derrota por Cristo quando ele vier em glória. Glória a Deus. O embrião está tudo formado, né? Esse homem inteligente está sendo preparado no laboratório de Satanás. Ele será um gênio da oratória. Um gênio da oratória. Ele terá uma linguagem de prata como Demóstenes. Porque aqui nós temos o segredo da abominação e da desolação. Segundo os historiadores, né, Heródoto, Eusébio de Cesareia, Plínio e Flávio José, a abominação já foi feita por Antíoco Epifânio IV, que era um Ciro que matou 100 mil judeus, é uma figura tipológica do anticristo. Falta vir a assolação. A assolação virá pelo assolador, porque a abominação foi feita quando ele ofereceu uma porca no lugar sagrado. Então, todo profeta está cumprindo-se literalmente diante dos nossos olhos. É uma coisa muito linda quando as profecias vão entrando no seu encaixe definitivo, e quem tem o Espírito Santo, ouvidos abertos e olhos ungidos, está percebendo tudo isso. Glória a Deus. Só quem não percebe é as virgens loucas. Que não Elas não percebem. acreditar. Não querem acreditar porque elas negligenciam a própria fé. Porque o pecado delas foi negligência. Ela tinha até uma lamparinazinha acesa. Mas cadê a reserva? Cadê a reserva? Então, e outra coisa, a gente tem que ter cuidado com reserva também. Não é bom confiar na reserva, não. É verdade. A reserva do meu carro, Fiat 147L, chamado queixo duro. Queixo duro. Ele me deixou muitas vezes na estrada. Porque eu não conhecia o carro. Ele chegava na reserva e dizia, isso aqui tem 10 litros, tem 15 litros ainda. Reserva tem 15 litros. Mandava 1 quilômetro para acabar, por confiar na reserva. Então não pode confiar irrestritamente na reserva. Você tem que andar cheio. Verdade. Andar abastecido a cada dia. E nós temos um bombeiro da graça para encher o tanque, que é o Espírito Santo. Eu nunca vou me conformar com esse negócio de aposentadoria espiritual. Isso não existe. A Bíblia diz, na velhice serão viçosos e darão frutos. Até sentado num lugar eu tenho que falar de Jesus. É uma voz que não pode silenciar a hora nenhuma. Há um espírito de dentro de mim, né, que me inspira, que me dá força. Né? Porque uma coisa é você ter graça, outra coisa é você ter inspiração. Às vezes você prega com graça, mas prega sem inspiração. É verdade. Às vezes prega com inspiração, mas prega sem graça. Então, qual é a mensagem salutar? Aquela que você entrega com inspiração e graça. Amém? Aleluia. Reverendo, eu vejo que na parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24 a seguir, você vê que o maligno veio e plantou o joio, porque os plantadores de trigo dormiram. É muito forte isso aí. Essa aí é forte. Porque enquanto eles dormiram, veio o maligno e plantou o joio. E a gente vê que os plantadores de trigo, que são os pregadores, mestres, ensinadores, eles parece que têm medo de falar sobre o verdadeiro trigo, né? Essa palavra que vem despertar. Eu vejo que a mensagem da volta de Jesus, ela traz o despertamento, ela tem o efeito. Mas parece que o povo está com medo de falar. E o medo, ele vem a cada dia aumentando de falar essas verdades. Eu vejo aqui pelos grupos de WhatsApp, tem irmãos que mandam para mim, ô meu pastor,
o meu pastor proibiu de eu postar seus vídeos no grupo, que isso traz pânico, traz medo. Quer dizer, eles não querem que o povo saiba do que está acontecendo e o que vai acontecer. E voltando ao início da live, você vê os cientistas anunciando o apocalipse, os bilionários comprando, né, os bunkers para fugir do apocalipse, para se refugiarem, para refugiar, e a igreja não querendo acreditar no que é real no apocalipse. Então, reverendo, nós estamos agora com 908 pessoas, glória a Deus, está crescendo. Eu vejo que, eu quero agradecer, né? Eu acredito que o senhor deve ter live à noite, mas eu acredito que esclareceu muita coisa, né? Se o senhor quiser falar, fique à vontade. Nós estamos aqui para lhe ouvir. E eu creio, nós estamos aqui com o moderador irmão Miros, irmão Albert, irmã Leonice, irmã Cláudia, irmã Cida, irmã Ana. Nós estamos com um grupo muito grande de pessoas aqui que estão amando essa live, né? Se o senhor tiver tempo, nós podemos ficar mais uns minutos aí falando da volta de Jesus, mas se o senhor tiver que se retirar, fique à vontade. Nós estamos aqui muito honrados com a sua presença nessa live. Glória a Deus. Eu quero lhe agradecer, pastor Carlos Cardoso Falcão. Muitíssimo obrigado. Você é um gentleman, você é uma pessoa muito educada, muito querida, muito preciosa. Glória Saiba que aqui em João Pessoa, tanto eu como Virgínia, minha esposa, lhe amamos. Amém. Temos pelo irmão um grande carinho, admiração e respeito. E estamos bastante conscientizados que foi Deus, literalmente Deus, que ele levantou para processar esta mensagem da última hora e nos ajudar, a mim e a tantos outros pastores que falam deste assunto, com maestria, com eloquência, com inspiração, com revelação. E que Deus continue lhe abençoando, lhe livrando dessa maledicência, dessa bactéria da morte. Isso nunca foi vírus, isso é bactéria feita em laboratório. Eu creio. Que Deus continue te livrando desses males, abençoando a sua família, abençoando sua voz, sua estrutura emocional, física. E que Deus faça em você, dia após dia, um instrumento bem afinado para continuar propagando o Evangelho nesta dimensão, anunciando o arrependimento, porque a vinda de Jesus está às portas. Glória a Deus. Como já lemos, o senhor já leu aí, ele virá a hora em que não penseis. Glória a Deus. A eclodente, a estupefação dos sinais, um atrás do outro, sem parar, porque a escatologia ela não é estática, ela é dinâmica. Um acontecimento vai dando lugar ao outro, um acontecimento vai dando lugar ao outro, e assim sucessivamente. Então nós estamos vivendo a 1ª hora. A 1ª hora é 6 horas da noite. A noite está chegando. Glória a Deus. Jesus disse, quando ninguém pode mais trabalhar. Resta-nos poucos segundos para o maior acontecimento da história da humanidade. Glória a Deus. O arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Isso será encantador. Nós temos hoje não, mas quando as coisas se normalizam, foi prefigurado que existe 100 milhões de pessoas viajando em transporte aéreo nos 5 continentes. Desses 100 milhões de pessoas, comandantes, subcomandantes de avião, são salvos. Comissários são salvos. Pessoas que estão ali, passageiros que são salvos. Você imagine o tormento por ocasião do rapto da igreja. O avião ele é tirado do solo para o nível de cruzeiro, mas antes de tirar,
eles fazem todo o planejamento de voo e coloca no mapa e joga dentro do computador. O voo de João Pessoa a Guarulhos é 3 horas e 20 minutos. Bota tudo no computador. Com 3 minutos que ele decola, 3 minutos, é ligado o piloto automático. E aí não precisa fazer mais nada, pode sair dali, pode vir ao banheiro, pode conversar com os passageiros. O avião foi programado para chegar em Guarulhos. E muitos vão chegar nos seus respectivos aeroportos e não vão ter comandantes na cabine para pousar a aeronave. Não vai ter ninguém lá na sala de comando para desligar o piloto automático. Você imagine a inquietude das pessoas. Vendo a sua cidade, o seu aeroporto, o avião circulando em volta, esperando alguém que desliga o piloto automático. E não tem. Porque os comandantes eram salvos em Cristo. Isso vai acontecer aos milhares. Eu acredito. Um voo com 380 passageiros. Digamos 30% salvo, 40% salvo. Né? As cadeiras que ficarão vazias com as roupas. Testemunhos audíveis de que corpos foram transformados, saíram dali. O pânico, o medo, a inquietude. Não dá para descrever com palavras. Isso vejo... no sistema planetário. Eu vejo o desespero dos crentes que ficarem. Eu acredito que muitos vão arrancar o cabelo da cabeça. Terrível. Líderes terrível. sendo procurado por ovelhas, né? E serão ridicularizados porque não pregaram a verdade. Homens que só queriam o leite e a lã, só o dinheiro, mas não se preocupava com a alma, com a visita pastoral, com o aconselhamento pastoral, com o amor incondicional, em defender a ovelha. Verdade. Porque pastor está em defesa da ovelha. Encaminhar a ovelha, nutrir a ovelha, aconselhar a ovelha. O dinheiro é consequência e não é prioridade. Hoje colocaram como prioridade e não como consequência. É verdade. A prioridade é reino. O secundário é coisas. Hoje prioriza-se as coisas e secundariza o reino é secundário. É verdade. O caso hoje é número de pessoas para dar somas. Eles não gostam de ouvir isso. Eles detestam ouvirem isso. Mas essa é a sumária realidade dos dias que estão vivendo. É verdade. O amor de muitos esfriará. E graças a Deus, pastor Carlos, que não é de todos, é de muitos. O remanescente fiel vai permanecer fiel ao testemunho da palavra e à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Carlos. Reverendo, mais uma vez. Tá muito espiritual essa live. Eu estou vendo aqui o povo está interagindo muito, sentindo a presença de Deus. E eu gostaria de pedir, antes do senhor sair, vamos orar por esse povo. Eu gostaria que o senhor orasse por um renovo espiritual. Tem muita gente que me fala, estou querendo orar, pastor Jejuar, eu não consigo. É uma guerra, né? A gente sabe que é uma guerra da carne com o espírito. E eu sei, né, que o senhor tem essa chama pentecostal, crê no batismo no Espírito Santo, no poder da oração em línguas. E vamos orar por esse povo. Eu vou confirmar a sua oração. Gostaria que o senhor orasse por esse povo, para nós terminar essa live debaixo de glória, né? Debaixo de unção. Nós estamos sentindo muito a presença de Deus. Deus está falando com muitas vidas aqui, está despertando muita gente. Pode orar. O evangelho é um compromisso sério, né, pastor? É um compromisso sério. Deus não valoriza talento, Deus valoriza caráter. Glória. Então, é um compromisso sério. Nós somos prisioneiros de uma fé que abraçamos. Glória a Deus. Nós não temos outra opção de vida. Somos prisioneiros, somos escravos. Aleluia. Temos que obedecer irrestritamente e ouvir a voz doce e agradável do nosso Senhor. Nosso Deus e Pai. Sim, Pai.
Nós te damos graças por mais esta live que teu servo empreende nesta tarde de sexta-feira. Nossas palavras foram palavras de acordo com a inspiração de Deus, para promover a edificação do corpo de Cristo, a igreja, para promover a glória do nome de Cristo e a salvação dos perdidos. Pai, toca naqueles que se desviaram da tua casa. Traze de volta o arrependimento. Oh, porque tu buscas os cansados. Aleluia. Renova a tua igreja. Renova a fé na palavra. A esperança. Que o reino de Deus esteja em primeiro lugar. E as demais coisas sejam acrescentadas. Mas que o teu reino venha a nós. A tua glória nos empila para falar do teu amor. A tua graça nos tome a cada dia. Fortalece o teu filho, pastor Carlos. Toma ele nas tuas mãos. Livra ele de toda a pandemia, de toda a mazela desse mundo. Dá ao teu servo graça sobre graça. Guarda a sua esposa, seus filhos, sua família. Esconde o lar do teu filho na palma das tuas mãos. Esconde o meu lar, a minha casa, a minha esposa, o meu maior tesouro. Deus de verdade, guarda-nos em segurança. Preserva-nos para o grande dia da tua vinda, o rápido da igreja, o som da trombeta, o grande alarido e a nossa subida para a eternidade num piscar de olhos. Pai de amor e bondade, estende as tuas mãos para curar os enfermos, libertar os oprimidos, batizar os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Libera o dom de língua, de profecia, de variedade de línguas, e que a glória do teu nome se manifeste em cada lar que estão em sintonia com esta live. Deus de verdade e de glória, se conosco que nos ajuda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Reverendo, Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por esse momento. E eu creio que vai ter outras lives como essa. O Senhor é um exemplo para nós. Deus abençoe. E eu lhe aguardo aqui em São Paulo em breve, hein? Para nós almoçar juntos. Deus abençoe. Beijo no coração, pastor Carlos. Pai do Senhor. Pode desligar, Nani. Glória a Deus. Queridos, foi uma bênção essa live. Eu quero dizer aí aos alunos do curso Apocalipse na Veia, o reverendo vai dar aí a abertura do primeiro capítulo do Apocalipse. Ele vai dar uma aula para nós da introdução do Apocalipse, do capítulo 1. Veja, nós estamos aí mais de 4 meses estudando a Bíblia para chegarmos no Apocalipse. E ele vai nos dar a honra. Você que não conhece ainda o curso Apocalipse na Veia, você pode entrar em contato com a Gabriela, está aí na descrição o número dela. Entre em contato comigo. Dia 15 de setembro, nós vamos ter aí, eu vou tirar agora o fone, nós vamos ter aí a 4ª turma do curso Apocalipse na Veia. Dia 15 de setembro, nós vamos ter. E Nani, coloca o cartaz aí do dia 7 de setembro para mim. Glória a Deus. Eu creio que todos foram edificados. E eu quero dizer ao povo de São Paulo, meu irmão, dia 7 de setembro, 15 horas, Avenida Paulista, projeto Arrependa-se no trio elétrico. Se você quiser vir conosco, vem cheio do Espírito, meu irmão. Nós vamos andar não só na Avenida Paulista, nós vamos andar aí umas 3 horas com o trio elétrico, chamando o Brasil. É um dia, né, da independência do Brasil, mas nós vamos clamar aí ao arrependimento da nação brasileira. E se você quiser participar conosco, participe. Queridos, não se esqueça, você que pode, nos ajude nessa obra. Eu falei no início da live, nós doamos já 4 caixas. Uma foi sorteada por Jefferson de Brusque, foi uma para São Luís do Maranhão, foi uma para o Recife e foi uma para Fortaleza. No final do mês, agora eu vou enviar mais 2 caixas, uma para Alagoas e outra para Manaus. Uma irmã dos Estados Unidos está doando 2 caixas.
E, querido, nós vamos continuar doando caixa aí. Eu creio, tem pessoas que estão me procurando, pastor, eu quero fazer o trabalho, não tem condições. Nós vamos fazer outro sorteio esse mês ainda, eu acredito que eu vou sortear mais uma caixa para alguém que queira fazer o projeto Arrependa-se. É tempo de nos envolvermos com a presença de Deus. Essa live foi uma bênção, eu quero agradecer a todos aí que compareceram. Nós estamos aí debaixo de uma unção profética e eu creio que a volta de Jesus é para esta geração. Muitos de vocês que estão me ouvindo não vão provar a morte, mas a qualquer momento verão Jesus como ele é. Deus te abençoe. Domingo, às 20 horas, eu vou estar aqui ao vivo no estúdio e eu vou falar domingo, meu irmão. Presta atenção, não sai ainda sem ouvir o que eu vou falar. Eu vou falar sobre a picada que está vindo aí. A Rússia patenteou, né? A picada, saiu na frente, dizendo que já criou aí a cura ou o remédio para essa pandemia. E no domingo eu vou pregar uma mensagem muito forte, domingo às 20 horas, mas eu quero trazer alguns esclarecimentos sobre o que é essa picada aí, essa sina que virá e vai destruir muita gente, a gente sabe disso, mas eu quero trazer uma mensagem de reflexão, principalmente porque uma sina, meu irmão, para ficar pronta, ela demora hoje 15 anos, e essa vem aí em pouco tempo. Veja que dizem que o Dória tomou a sina, mas está com o vírus. Então eu quero dizer aos irmãos, eu quero trazer um esclarecimento, uma palavra de cunho pastoral domingo sobre esse assunto, quero falar sobre outros assuntos e trazer uma mensagem do céu ao seu coração. Você não pode perder a live domingo, Deus vai derramar poder sobre a nossa vida. Obrigado, irmão Mirz, irmão Gés, irmã Tássila, irmão Edson, todos os irmãos que estão aí, até agora caiu 200 pessoas já, né? Irmã Francisca, irmã Aline, irmã Maria Almeida, irmã Alda, irmã Fabiane Bastos, a nossa aluna do curso, irmã Tássila é aluna do curso. E não esquecendo, irmãos, dia 14 de setembro, vai iniciar a 4ª turma do curso Apocalipse na Veia. Domingo eu vou mostrar o testemunho da Tássila sobre o curso. Vocês vão ficar maravilhados com o testemunho dela. E as inscrições já estão abertas. Então você que quer fazer o curso, nós temos o pastor Demétrios, pastor Marco Ezequiel, pastor Márcio Leopoldino, pastor Leandro Félix, que vai dar aula, pastor Napoleão Falcão, esse que acabou de estar na live, pastor Carlos Cardoso, todos falando sobre profecia, interpretação bíblica, soteriologia. E eu creio que esse curso já está mudando vidas e vai continuar mudando. E se você quiser, entre no site, tem como se inscrever no site também no curso. Nós estamos à sua disposição. Queridos, Deus abençoe nossos amigos aí do Facebook e do YouTube. Essa live vai ser repassada em algumas plataformas aí e para o nome do Senhor ser glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.